Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo na nossa sétima live da sequência de lives do evento Imagem que Vende. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Tamara. Boa noite, Maristela. Daniele. Boa noite, Denise. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Todo mundo chegando. Como vocês estão animadas para essa live? Qual a expectativa para a live de hoje? Teremos mais uma convidada super poderosa, mais uma mulher incrível aqui com a gente hoje. Boa noite. Como vocês estão animados? Eu tô bem animada porque tem história nova por aqui, tem aprendizado novo para vocês também. Para quem quiser fazer perguntas durante a live, gente, sempre tem uma caixinha aqui, ó, que é um balãozinho com interrogação. É só vocês clicarem e mandarem a dúvida de vocês que eu vou responder ao vivo. Enquanto vocês vão entrando, eu vou lembrando vocês do objetivo, né, dessa sequência de lives. A gente está chegando aí nessa reta final. Essa é a nossa penúltima live. E nós vamos falar um pouco do que a imagem é capaz de fazer por uma pessoa que já tem conhecimento, né, gente? Sabe, quando você se sente apagada, desvalorizada, sem reconhecimento, ou já tem isso, precisa dar um passo a mais. E muitas vezes as pessoas pensam que é mais um curso, é mais um curso, é mais um curso, e na verdade você está precisando cuidar de outras áreas que talvez não sejam mais técnicas para você. E é isso que eu vou ensinar na Imagem que Vende, meu evento online gratuito que vai acontecer na próxima semana. Tá chegando, só faltam 5 dias. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, basta colocar, ó, imagem aqui embaixo que você vai receber o link de inscrição. Se você ainda não está inscrita, não perca essa oportunidade. Online gratuito, vai acontecer todos os dias, né? 11, 12, 13 às 19h30, mas para você participar, você precisa estar inscrita, tá? Você não vai conseguir participar se você só aparecer aqui no Instagram, porque não vai acontecer aqui no Instagram. São 3 aulas sequenciais que vão te tirar do ponto A e levar ao ponto B em relação ao seu desempenho com a imagem. Então vamos lá, pessoal, vamos chamar a nossa convidada Maximiana. Como vocês estão? Bem-vindas! Vamos lá. Maximiana, pessoal, vou apresentar ela brevemente, tá? A Maximiana é cirurgiã bucomaxilo e empresária. Foi minha cliente de assessoria online. Então, para as pessoas que acham, né, que trabalharam a imagem, é preciso estar presencialmente com o consultor, com a consultora, não é necessário. O que conta é a metodologia. E com todas as formações que tenho, né, que não é uma, não é duas, são diversas, eu consegui criar uma metodologia única, na qual eu comecei praticamente já aplicando ela no online, fui adaptando, aprimorando, e hoje eu tenho clientes no Brasil e no mundo por meio sendo transformadas por meio dessa metodologia. Então, é super possível fazer todo esse trabalho online. Deixa eu convidar aqui a Maxi para entrar nessa live. O tema, gente, dessa live, para quem não viu, é como a clareza visual e estilo estratégico ampliaram reconhecimento e resultados. Max, a sua câmera está virada para frente. Acho que a Max teve algum probleminha para entrar. Deixa eu convidá-la novamente. Como vocês estão? Boa noite, Gi. Tudo bem? Bora compartilhar essa live, gente, para vocês que têm aí as Ah, amigas. agora
Boa foi? noite! Eu tô Tudo bem, enferrujada, Léo, Maxi? enferrujada de lives, gente do Não céu. tem problema, vamos desenferrujar agora. Pronto. Ai, que difícil achar uma luz aqui que funciona, gente do céu. Não, tá ótima a sua luz, não se preocupe, Tá, tá ótimo, excelente. Eu tá. vou até, antes de te apresentar, eu vou convidar todo mundo aqui para compartilhar essa live com as amigas empreendedoras, empresárias que vivem aí reclamando que às vezes, eu estudo tanto, eu tenho um ótimo diploma, eu sou uma ótima profissional, mas não sou reconhecida ou não me sinto tão bem para aparecer nas redes, enfim. Cada um tem a sua demanda, né? Cada um tem sua dificuldade ou a sua dor. E muitas vezes nós que somos muito estudiosas, né? Eu falo nós aqui, eu e Max, e tenho certeza que a maioria que está assistindo também, porque o nosso público é um público muito empenhado, sente dificuldade, faz o quê? Estuda mais, estuda mais, estuda mais. Então, pensando nisso, eu convidei nada mais, nada menos do que Maximiana para falar conosco, porque ela é fera no que ela faz e nem por isso ela abriu mão de uma imagem estratégica, de uma imagem trabalhada para dentro da realidade dela. Então, Max, eu já falei a sua profissão, mas eu gostaria que você se apresentasse porque você é muito mais do que uma profissão, não é mesmo? Então Claro, vamos lá. claro. Quem é Maximiana? Conta para o público te conhecer. Bom, antes de mais nada, né, gente, eu sou uma pessoa que está sempre tentando se melhorar, né? Eu acho que antes de falar de o que eu faço, né, Léo, é legal falar também quem eu sou de verdade. A gente tem essa coisa de identificação com a profissão, né? E, Exato. e eu acho que isso, assim, graças a Deus, já consegui me identificar um pouco quem eu sou. Não, eu não sou só o bucomaxilo, né? Bucomaxilo, para mim, é uma das minhas partes, é uma das partes de mim, né? Então, acho que é isso, uma pessoa que está sempre tentando se melhorar, não só internamente, principalmente, mas fisicamente também. Então, né? Seja por procedimentos, seja por beleza, seja por o que for, né, Léo? Eu acho que a gente se sentir bem com a gente mesmo é algo que faz parte. Isso faz parte da minha essência, faz parte do meu ser, né? Ser feminina, então como que isso foi explorado, né? Ao longo da minha vida, enfim. A gente larga isso um tempo quando está estudando, depois retoma, né? Sou uma buscadora, estou sempre estudando, curiosa, sou uma pessoa curiosa, então, nossa, coisa diferente, estou indo lá pesquisar o que que é. Eu fujo um pouco da minha área também, já estudei várias coisas, focos diferentes, empreendedorismo. A questão de ter uma empresa, né, fez eu buscar novos conhecimentos, novos cursos, novas áreas. Acho que é isso, Léo. Eu sou um embolado, um mix de várias coisas, entendeu? Com gostos muito excêntricos. Difícil de me decifrar, porque eu não consigo me encaixar em nenhum lugar, em nenhuma caixa. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir me colocar numa caixa, porque eu não faço parte de nenhuma. Faço parte de várias, isso de longa data, né? Me senti muito estranha por isso por muito tempo, né? Não é à toa que a gente se sintonizou, né? Não, porque a gente justamente essa versatilidade de frequentar em diversos lugares, ter gostos muito diferentes, faz com que eu seja esse mix de coisas, né? Enfim. É isso aí, gente. A Max é tudo isso e algumas pessoas devem estar assistindo assim. Tá, não entendi muito bem. Porque ela É, é realmente uma mistura. Se ela for falar tudo que ela é aqui, a gente vai terminar a live só falando com o que ela é, porque ela realmente é muita coisa. Boa noite, Paula. Tá aqui elogiando a gente. Bem-vinda, bem-vinda de mulherada. Olha, gente, para quem perdeu a apresentação da Maximiana, ela é cirurgiã bucomaxilo e também empresária e vai compartilhar um pouco aqui com a gente como a imagem estratégica auxiliou ela em alguns aspectos pessoais e profissionais. sim. E uma coisa muito legal, acho, de falar, eu nem cheguei nisso, mas a Max já falou, ela não cabe em nenhuma caixinha, né? Ela tem uma personalidade muito única e todas temos. Muitas mulheres hoje eu vejo que elas se diminuem, né? Se colocando como mais do mesmo e até se vestindo como mais do mesmo.
né? A gente vê muito isso, gente. Quando a gente sai na rua, é como se fosse uma manada, né? Todo mundo Ctrl usando C, uma Ctrl V, tendência. né? Ctrl C, Ctrl V. É um Ctrl-C, Ctrl-V absurdo do que tá hypado, do que tá bombando, do que é tendência. Então, quando a Max me procurou, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a construir a imagem estratégica dela era a personalidade dela, já expressa em roupas, inclusive. Então, ela já tinha Meio um, estranho, era meio estranho. não, não é que era meio estranho, mas assim, o que ela usava, dificilmente a maioria das minhas clientes usariam. Vamos colocar assim: 98% não usaria, porque não é o mais do mesmo. Então, as pessoas que entram numa assessoria, na maioria das vezes, elas têm mais medo. Você nunca teve esse medo, você sempre se expressou, né? E eu vejo que às vezes você apagou um pouco essa expressão porque você dedicou muitos anos da sua vida ao estudo, né? Como eu disse, Estudando. você estudou demais. Você tem acho que até doutorado, né, Max? Sim, sim, sim. Fiz mestrado, doutorado, né? É a história da carreira, né, Léo? Então, agora falando um pouquinho mais da profissão, né? Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, eu queria conquistar uma carreira incrível, né? E aí eu vim de uma cidade muito pequena, do interior de Santa Catarina, então eu queria fazer federal, e aí eu saí de casa muito cedo para estudar. Então, aquela coisa desse objetivo, ele ficou na minha cabeça fixado por muito tempo, então, muito tempo mesmo, né? Então, todo o foco, né, sempre foi muito o estudo, a carreira. Então, fui para Florianópolis, fiz Federal de Santa Catarina, depois eu vim para o estado de São Paulo, fiquei no interior de São Paulo, lá na Unicamp, então fiz meu mestrado na Unicamp. Esse foi um período bem pouco fashion, digamos assim, porque realmente não dava, não tinha nem como, A né? fotografia do momento, lembra? Consultoria é a fotografia do momento, era o seu momento. Exato, não tinha como. Tanto é que, né, a Léo sabe dessa história, eu tinha pintado meu cabelo logo depois que eu formei de uma cor âmbar, bem parecido com o que ela está, por sinal, né, dona Moça? E o que acontece? Era uma cor linda, só que o que acontece? Eu não conseguia dar manutenção no cabelo. Então eu lembro que ele foi ficando abóbora, né? Durante o mestrado, até que realmente eu assumi ali o escuro, ficou bem escuro por um bom tempo. E aí depois, claro, né? Aí a gente passa um pouco esse turbilhão da fase de formação, né? Que na verdade demorou bastante. E aí a gente volta um pouquinho a se olhar, né? A ter esse olhar, principalmente quando caí no mercado de trabalho, né, Léo? E aí eu vim para São Paulo, fiquei um tempo sem focar na parte acadêmica, e aí finalizei meu doutorado na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp em 2000, gente, faz já, agora tem que lembrar, acho que foi 2000, a gente está em 2025, 2023, acho que foi em novembro de 2023 que eu defendi meu doutorado. Né, e foi uma baita pesquisa legal, unindo a parte que eu mais gosto, que é cirurgia ortognática, que mexe no rosto, né? Então, tem que ter senso estético para isso, é muito legal. Né? O cirurgião que não tem um senso estético, talvez ele não consiga entregar um resultado tão bacana para o paciente. Porque hoje em dia essa cirurgia ela tem muito esse olhar estético. E, e aí, esse meu doutorado foi com ortognática e sono, né? Então foi muito bacana. Então, ou seja, até 2023, saí de casa com 16, né, gente? Já tô aí com quase 40, né? Então, foi um bom chão de muito estudo mesmo, né, Léo? Muito chão de estudo. Muito estudo, gente. E aí, por que eu pensei na Maxi para essa live, né? Porque quando ela me procurou na consultoria, eu anotei aqui para não esquecer. Eu tô com a minha colinha. Eu sempre falo que vocês são pegas de surpresa nessa live. Eu não falo que eu vou perguntar para vocês, né? Você não sabe de nada que vai acontecer aqui, mas Não, por, não sei. né? Por confiar em mim, vocês estão aqui, Caixinha de todas as surpresa. convidadas. Então, assim, eu anotei que você respondeu. Não sei se você lembra, quando você, há anos atrás, quando eu fiz sua assessoria, você Ah, preencheu um questionário. ela puxou esse questionário. Claro, Tá. documentos, igual arquivo de paciente. Então, aqui, Deus. olha, você falou, eu quero dar um upgrade, um upgrade no meu sentir. Olha que interessante. No Ah, meu sentir, eu preciso me apropriar da minha imagem. que interessante. Legal.
Super Bem legal. diferente. Até o que você falou foi super diferente, Não né? lembrava, não lem... Nossa, não lembrava disso mesmo. Bem legal. Exato. Por quê? Eu lembro exatamente. A minha memória é muito boa. Todo mundo que trabalha comigo fala isso. Como que você lembra da história das clientes? Eu falo porque eu me conecto muito com as clientes. Eu realmente mergulho, né, na estratégia delas para entender quem é essa pessoa enquanto ser humano. Porque quando a gente fala de consultoria, né, eu falo que é um desafio diário a gente trazer o que de fato é uma consultoria. Até porque tem profissionais no mercado que confundem o que a gente faz. Tem profissionais, às vezes, se intitulando consultor ou estrategista, fazendo algo que não é de fato uma consultoria ou uma estratégia, e acaba confundindo quem realmente está levando a profissão a sério e vive da profissão, porque nem todo mundo vive da profissão. Às vezes faz de hobby, enfim. Então, quando você chegou, eu notava muito isso. Aquela mulher que estudou muitos anos, que era muito forte, que era muito competente, que estava num ambiente predominantemente masculino, mais uma vez, porque ontem a minha cliente era engenheira, foi engenheira civil, né? Trabalha com a parte patológica de edifícios. Também é um ambiente extremamente masculino, o seu também é. Né? A gente sabe que dentro de um bloco cirúrgico, na sua área de bucomaxilo, a gente vê muito mais homens. Eu falo isso com muita propriedade também, porque fui cirurgiã dentista, né? Fiz graduação, Claro. tive vários professores bucomaxilos e todos homens. Acompanhei várias cirurgias bucomaxilo com homens também. Então, eu não tinha tido contato ainda com uma mulher bucomaxilo. Né? As pessoas que formaram comigo, as 30 pessoas que fizeram faculdade comigo, nenhuma mulher foi para a área de bucomaxilo também. Né? Então, os Hoje já tá bucos. mais disseminado, viu, Léo? Hoje já tem bastante mulher. Mas essa estatística ela aumentou porque justamente a quantidade de mulheres fazendo odonto aumentou, né? Passou Aumentou dos e eu acho que homens. também tem a ver com a É. estética, você não acha, não? Como a Acho que ortognática é sim. assim, é claro que Agora, sim. Depois que liberaram para dentista fazer a parte de procedimento estético quase hialurônico, enfim, que não é a bucomaxilo, tá, gente? Isso é é, sim, não, mas é tem muita gente que faz a buco, por exemplo, a pessoa tem um problema mastigatório, ela não procura, mas a partir do momento sim. que ela se incomoda esteticamente, às vezes ela procura, não é verdade? Hoje em dia, sim. Sim, com certeza. Infelizmente, né? Porque na verdade a pessoa deveria se preocupar mais com a funcionalidade, mas nem todo mundo pensa assim, né? Sim. E eu falo isso até pelo que eu trabalho. Tem muita gente que, eu não tenho como fazer uma consulta, eu não tenho como fazer não sei o quê, eu não tenho como fazer uma assessoria, mas a pessoa compra, 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 compra. Ou seja, realmente falta foco e objetivo no que ela está buscando, né? Então, Maxi, eu queria que você me respondesse quando você começou a sentir que precisava investir na sua imagem. O que foi o clique, assim, para você falar: peraí, eu preciso olhar para isso? Porque olha só, você estava em São Paulo, eu morava em Diamantina e você não me conhecia. Você me conheceu Não. pelas redes sociais. Então, o que fez você conectar com uma pessoa que você nem conhecia, uma profissional que você nem conhecia, sem indicação? Foi do digital, né? Doido digital, E sim. você, ou seja, você realmente sentiu que precisava de algo da imagem, ou seja, é essa pessoa que oferece o que eu estou buscando, eu vou mergulhar nisso. Mas o que foi que na sua imagem falava assim, é o momento de eu olhar para isso? Então, justamente o que acontece. Boas perguntas, né, Léo? Lá em Santa Catarina, né, o pessoal, assim, hoje muda um pouco, tá? Mas sempre foi um estado muito conservador, muito pacato, né? Então, o que acontece? Essa preocupação com a imagem, ainda mais uma cidade pequena, ela nunca existiu muito, tá? Uhum. Apesar de eu já ter um olho diferente para isso, porque como minha mãe é artista plástica, minha mãe sempre foi muito criativa, né? E ela sempre se vestiu de uma forma muito diferente. Né? E por ela ter esse veio, né, muito artístico, que passava inclusive para as roupas, eu me deixei ser levada por ela, então ela acabou me conduzindo e até criando uma certa dependência do vestir, né? Então, Mames sempre me dava uma roupinha, ela olhava, ai, que legal isso aqui. E eu gostava, eu acabava gostando também das coisas. E acabei ficando numa zona de conforto danada, né? E aí, quando vim parar em São Paulo, o que acontece? Eu não tinha essa identidade, porque ela não era propriamente minha, né? Ela foi uma coisa
de novo, eu não dava bola muito para isso, porque minha preocupação era carreira, sempre foi, né? Então eu nunca pesquisei, nunca ficava estudando esse tipo de coisa, ou buscando. E aí acaba que, sim, eu estava já há muito tempo morando sozinha e não me preocupava. E aí o que acontece? Você está numa cidade grande, onde as pessoas dão importância para a aparência, elas dão importância para o se vestir. E aí eu, né, a Léo sabe dessa história, uma das coisas que me marcou muito foi quando eu trabalhava num prédio importante aqui em São Paulo. Enfim, tinha a unidade do Fleury, é um prédio super bom lá no Campo Belo. E eu indo trabalhar, eu lembro que eu entrei no elevador, a pessoa simplesmente me fitou da cabeça aos pés, assim, com aquela cara de, né? Que me fez me sentir mal até o último fio de cabelo. Eu falei, gente, eu lembro que eu olhei assim pra mim e falei, nossa, eu falei, eu tô tão zoada assim, eu não usava a palavra zoada na época, né? Falei, gente, sei que eu tô tão horrível assim, né? E aí eu comecei a me incomodar, eu falei, tem alguma coisa errada, né, no meu vestir, deixa eu entender. E aí, o que acontecia? Meu armário abarrotado de coisa, né? Coisas Nossa senhora, não me eu fala de não armário sabia. abarrotado, não, gente, que esse armário era realmente, eu lembro Era exatamente do seu armário, tá? abarrotado de coisa e eu muitas vezes não sabia usar. E aí acabava sempre repetindo as mesmas roupinhas, né? E às vezes eu queria usar. Eu lembro da Léo falando assim: ai, Max, você tem muita peça. Como se fosse peça importante, assim, peça-chave e poucas peças básicas, né? Então eu comecei a procurar isso, mas antes, né, de como é que eu fui parar na Léo, né? Eu comecei a buscar, e aí naquela época já tinha internet, enfim, o algoritmo mostrou ela pra mim, né? E aí eu lembro até hoje que eu vi assim, A época que o nossa, algoritmo não funcionava, funciona. não existia tráfego pago, não existia patrocinado. É verdade, é Esse ser verdade. humaninho que vocês estão vendo aqui, gente, não teve indicação, foi me achar lá em Diamantina porque ela se identificou com um conteúdo Me identifiquei. orgânico. Não, foi muito louco. E aí eu lembro que eu vi a Léo, assim, e aí eu, né, vi que era mais jovem que eu, mas eu falava assim, nossa, eu lembro até hoje do adjetivo que eu usei, eu falei assim, nossa, ela é tão fresh. Eu precisava de algo assim, uma personalidade fresh para me dar uma repaginada, entende? Né? Para eu entender melhor. Eu lembro que eu já tinha feito também, antes de você, Léo, uma micro consultoriazinha, lembra? Eu Acho que lembro. isso, mas foi uma coisa muito sucinta, assim, foi algo muito pontual. Ela não fez trabalho de armário, não fez trabalho de uma análise mais profunda, né? Foi E aí eu pocket, tinha né? algumas ideias. Aí que tá, ela tentou me colocar numa caixa, né? Lembra? Ela tinha tentado, né? Essa outra consultora tinha tentado me colocar numa caixa, e aí, obviamente, eu usei aquelas coisas, né? Aquelas ideias, comprei a ideia por um tempo e depois ela não colou mais, né? Porque é isso que a Léo é muito É maravilhosa por- e ensina a gente. É um processo, é fluido, né? Ele não tem fim. Não E tem a gente fim. não consegue sustentar. Eu tenho falado isso em todas as lives. A partir do momento que a gente assume um personagem, Uhum. pensa, gente, o personagem, eu sempre faço essa analogia de um filme, de uma novela, ele acaba. Ele não é Exato. sustentável, o nome já diz. Então, É. se eu olho para Maximiane, me identifico com o vestir dela e tento copiá-la, isso não irá Não? durar. Não. Tá? Não vai durar. Vocês podem confiar em mim, não vai durar. Fórmulas Não. prontas não dura porque não é sobre você. Não é É. sobre a sua essência, não é sobre a sua realidade. Vejam só quantos pilares, quantos papéis e quantas coisas eu tive que trabalhar numa imagem estratégica com a Maximiana. Ela é cirurgiã bucomaxilo, mas ao mesmo tempo é uma empresária. Então ela está dentro de uma clínica ali se posicionando como empresária. Então ela participa de reuniões, situações que exigem gestão. Ela está dentro de um bloco cirúrgico que aí já tem 1000 restrições, né? Que não pode usar brinco, não pode usar 1000 coisas. O cabelo é X, a roupa é assado, o sapato é assado. Tem 1000 questões. Ela é uma mulher casada, então ela tem os papéis com o seu marido, ela tem o seu papel social de amiga, que ela ama quando vai viajar, estar mais fashion e explorar a É. criatividade, porque A ela é minha uma mulher criatividade eu afloro quando eu tô em viagem, Léo sabe, né? uma mulher super criativa, ousada, banco que veste, independente do que vão falar. E isso é para poucos, tá? Então a gente teve que trabalhar muita coisa dentro de um guarda-roupa, como ela mesma disse, lotado. Gente, foi um dos maiores guarda-roupas que eu. E inclusive eu vou relembrar uma coisa aqui que veio Certo. agora no meu HD, né? Que nem Ah, tá anotado aqui nas perguntas, mas eu lembrei. Você tinha um guarda-roupa lotado e eu lembro que eu te propus, no lugar da gente fazer compras, não sei se você vai lembrar tirar. disso.
Eu tirar. tirei a etapa de compras, a cliente ela tem 4 horas de compra, 4 horas de análise de closet, 4 horas de montagem de looks. Eu olhei pra ela e falei assim: você não precisa comprar. Eu Você lembro, precisa eu lembro, aprender a usar o que você tem. Vamos eu mudar lembro. de comprar, fazer mais uma sessão de looks? O que Looks, que eu você lembro. acha? Porque eu, como consultora, eu vou trazer uma sugestão. É claro que o cliente pode não aceitar, mas eu vou trazer uma sugestão. Porque muitas vezes a pessoa, até para contratar um serviço, ela contrata errado, tá? Hoje eu tenho Hum. uma pessoa para atender cada pessoa que entra em contato querendo conhecer o meu serviço. Por quê? Porque às vezes nem ela sabe o que ela Nem precisa. ela sabe o E que aí a precisa. gente É, Exato, e a gente ouvindo a cliente, olha, eu tenho isso, guarda-roupa cheio, nanana. Aí eu queria marcar uma sessão de compras, aí eu, tá tudo errado. Então a gente tem esse olhar, né, e a gente consegue guiar a pessoa. E eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz com você naquela época, porque você não foi precisava ótimo. comprar. Não, e foi muito legal porque também estimulou mais a criatividade, né, Léo? Porque aí depois justamente, eu tentava lembrar, ela pega lá, amarrou o lenço assim, né? Será que eu consigo fazer isso depois com outros lenços? Então, assim, foi muito legal. Sim, a Foi gente planta fundamental. sementinha, né? Oi? A montagem de looks é para isso. A gente planta uma É, sementinha ali de foi. como fazer de forma diferente, como pegar uma saia e montar um look para jantar, um look para ir no parque, um look para ir para o trabalho, enfim, a gente versatilizar isso daí. É. E uma coisa também muito legal é que eu fiz uma pergunta que muita gente talvez não viu. Boa noite para quem está chegando, meninas. Suelen, Tereza, Raíssa, Elisa, boa noite, Jane. Meninas, eu fiz uma pergunta muito interessante, que talvez vocês não viram, que eu joguei no chat enquanto a Max se falava. Eu perguntei se vocês se sentem dependentes na hora de vestir. Porque ela Hum. citou que ela se tornou dependente durante um período ali da mãe, né? E isso não acontece só com a mãe. Vocês sabem quem é a pessoa que mais influencia a forma de vestir de uma mulher hoje? Marido. O Boa! meu É o não. parceiro O ou meu a parceira, não, não, meu. Na verdade, eu tá? tento Não, minhas influenciar clientes ele. nenhuma são influenciadas pelo marido, e quem era deixa de ser, tá? Então, assim, maridos, não fiquem com raiva de mim, elas vão continuar respeitando vocês, sim, só que elas Claro, vão assumir quem elas são, com né? Porque certeza. Uhum. o homem, assim como a mulher que é muito limitada ali em relação é muito insegura e nanana, que ela vai na manada, o homem também é assim. Então, às vezes, o Hum. homem ele tem até uma visão histórica da mulher, que a mulher vai estar de saia, de vestido, uma roupa mais justa, marcando a cintura, um certo decote, uma sensualidade, blá blá blá. E, às vezes o homem vê muita mulher assim, no geral. E aí vem aquela mulher com blazer oversized, com uma roupa que não marca o corpo, uma calça meio caindo, um tênis, aí o homem, sabe? E não é todo homem que de fato se atrai por esse perfil É, de mulher, com tá? certeza. Então Sim. depende. Isso aí depende de 1 milhão de fatores. E tem homem que não tá nem aí pra isso também. Então é muito relativo, mas sim, os homens influenciam diretamente. Os homens não, vou dizer os parceiros. Então pode ser parceira também, tá, mulheres que se relacionam com É verdade. mulheres. É verdade, é verdade. As parceiras e os parceiros influenciam diretamente na nossa comunicação visual e às vezes impedem que a gente seja a nossa melhor versão. Por quê? Às vezes, eu não tô falando que a culpa é deles, não, tá? Porque a maioria das vezes a culpa é de vocês. Como assim, Leonara? Se ele dá pitaco, a culpa é minha. Se ela dá pitaco, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque você permite. E além de permitir, o que permite a sua insegurança. Então, às vezes, quantas vezes. Eu nunca vou esquecer uma cliente minha que a gente comprou um blazer mostarda. Um blazer não, um colete mostarda. Perfeito, Maxi. Over, assim, lindo. Você ia amar, inclusive. Colete lindo, um colete que foi, inclusive, caro, bem estruturado, marca boa. Ela amou, ela amou. Ela ficou, nossa, eu vou usar esse colete. 2 dias depois ela me mandou uma mensagem, devolvi o colete, fiquei com crédito na loja. Você me ajuda a escolher uma peça? Aí eu não entendi nada, porque ela tinha amado o colete. Falei, mas você amou o colete? Aí ela, não, eu pensei melhor. Eu falei, fala a verdade, eu conheço meus clientes. Eu falei, o que aconteceu? Ela, ai, meu marido falou que eu tava parecendo a frentista do posto aqui perto de casa, que eles usam um colete mostarda, lá, lá, lá. Então, e assim, eu lembro exatamente de como ela comprou esse colete. E eu sei que ele impactou na devolução desse colete. E ela não, e olha só, ela não resistiu.
Ela estava no processo de consultoria. Na hora, ela foi na loja e devolveu. Então, assim, por quê? Teve uma vez que a gente montou um look verde com vermelho. Ele falou que ela parecia uma árvore de Natal. Só que ela quis montar, porque ela já tinha conhecimento de cores que eu passo durante Claro. a construção de estratégia. Então, eu comecei a perceber na prática que sim, os parceiros influenciam muito. Então, uma das perguntas que eu faço quando eu começo uma assessoria, eu falo: seu parceiro opina ou não? Porque aqui é o momento de você se ouvir. Consultoria é autoconhecimento. É você ouvir o que a sua intuição está falando, o que o espelho está te contando, sem que ninguém interfira. Então, quando tem muita interferência, eu já tive clientes que têm muita interferência da irmã, muita da irmã, da mãe. Então eu falo, ai, porque se a minha irmã me ver com essa roupa, eu falo assim, você vai evitar ver sua irmã nesse período. No período que eu tô construindo Essa essa nova. coisa com aquele. Eu tenho. Ai, se a minha irmã. Você não vai mostrar a sua irmã. Você não vai mandar, porque eu tinha uma cliente que ela mandava tudo pra irmã. Tudo que ela comprava, todo look, a irmã opinava, a irmã opinava, a irmã opinava. Então não é só o parceiro, né? Uma amiga muito próxima, alguém que mora com você, talvez a irmã, a mãe, a avó, irmão, homem também, que às vezes entra e tá na zoeira. Então, mulheres, será que vocês estão deixando de se vestir de si mesmo por falta de confiança, né? De bancar quem é? Porque uma coisa que a Maxi nunca foi, ela tinha outras demandas, mas ela nunca foi insegura. Se ela achasse que aquilo esteticamente estava agradável aos olhos dela, ela não queria saber se estava de ninguém dessa sociedade. Nem É da bem isso. consultora, né? Nem da É isso, consultora. é isso Porque mesmo. às vezes o que a Max quer usar, ou Olivia aqui, que acabou de entrar, que também é minha cliente, que até falou aqui, ó, nossa, não tô nem aí pra É, opinião alheia, quando a gente sabe o que tá fazendo, nada bala. E é é bem isso isso. que falta na maioria da mulherada. Falta o quê? Conhecimento. Porque aí a mulher faz o quê? Ela tem, ó, vamos pegar a Maxi de exemplo, que tá aqui com a gente ao vivo. Aí ela tem diploma de graduação, ela tem residência, especialização, aí ela tem mestrado, ela tem doutorado. E aí não assim, investiu em 1 milhão de conhecimentos para ser uma boa profissional, para ser bem remunerada, para ser reconhecida, para saber o que está fazendo, para ser referência. E aí não investiu R$ 1 no campo da autoestima, no campo do autocuidado, no campo do autoconhecimento. E aí a gente vai entrar em várias áreas: psicologia, atividade física, nutrição, consultoria de imagem, né? Então a gente vai passar por todos esses campos. E a partir do momento que a gente ouve o outro e deixa de se ouvir, gente, é um caminho tão perigoso, porque chega um momento. Tem gente que termina o relacionamento e fala assim: eu não sei nem quem eu sou. Que não sabe mesmo. Essa pessoa, ela foi, além de ter tido vínculo afetivo com a outra pessoa, ela teve influência da outra pessoa até para ir na padaria. Você vai É, assim? Às vezes é ciúme. Ah, a roupa é curta, é pelada, é cortada, não. Às vezes é ciúme, às vezes o homem não quer ver a mulher brilhar. Às vezes o parceiro não quer ver a pessoa brilhar. Às vezes o parceiro é ciúme mesmo. Às vezes é gosto dele e o gosto dele não é o seu. Tá, gente? O parceiro ou a parceira é um ser humano à parte. Até, inclusive, por exemplo, Maxi, às vezes eu tenho certeza que o Fernando, seu marido, usa coisas que você não gosta, mas é sobre ele, concorda? inclusive, assim, é bem complexo porque ele é casual, né? Eu posso dizer assim, vou colocar ele numa caixa, se pudesse colocar ele numa caixa, ele é o cara casual de 3 cores de armário, cinza, Ele é branco, básico, né? preto, Básico, básico, prático, casual. camisa, calça, e assim, e às vezes eu tô super mega naquele look, assim, que eu pensei, que eu elaborei e tal, aí tá aquele casal que você olha assim e fala, meu Deus, onde vai, né, essas duas pessoas tão distintas, né? Então, é engraçado, um casal engraçado. É natural que isso aconteça, tá? É natural porque tem uma dissonância, ele é um pouco estranho, mas nós não temos o poder de mudar o outro, gente. E o outro também não Não, tem o poder de mudar a gente, a não ser que queira, tá? senão a Aí pessoa é não se sente bem, diferente. né, Léo? A pessoa não dá, você começa, não é legal. Mas é diferente. Se, por exemplo, bem-vindas, Paloma, Carla, Sueli, mulherada que tá chegando. Se vocês ainda não estão inscritas no Imagem que Vende, escreva imagem aqui nos comentários embaixo,
que vocês vão ser redirecionadas para as minhas 3 aulas gratuitas, que eu vou ensinar vocês a construírem uma imagem de alto valor, que não tem a ver só com o diploma de vocês, gente. Vai além disso. São os códigos visuais, comunicação não verbal, tá? Então inscrevam-se, é gratuito, online, segunda, terça e quarta. Eu espero vocês, tá? Mas eu falo, Max, que existe um limite ali na hora da gente opinar. Se a pessoa pediu opinião, então se o Fernando vira, amor, o que você acha disso aqui para ir no casamento? Ok, ele está te pedindo. Claro, E eu falo claro. porque eu já fiz isso com meu namorado. Eu já cometi esse erro. Qual que é o erro? Ele se vestiu de uma forma completamente diferente minha, como a Max citou na relação dela. Então parecia que eu tava indo, sei lá, para um lugar uau, e a pessoa indo pro boteco da esquina. Aí você olha e fala assim, e agora? Como que eu vou falar isso no início de um relacionamento? E eu falei, mas eu falei da forma errada. Mas eu não falei assim. Eu falei do meu jeito, mas foi de um jeito meio que a pessoa não ouviu bem, não gostou, magoou, e a pessoa ficou um climão, aquela coisa chata. E aquele dia me ensinou muito. Aquele dia me fez assim, eu não tenho o poder de falar sobre a imagem dele sem ele me pedir. Com Porque certeza. eu faço Isso isso para com as qualquer minhas coisa, clientes. né, Léo? Isso para qualquer coisa. Na verdade, Pra qualquer qualquer mudança, coisa. para É porque qualquer no relacionamento a mudança, gente né? acha que tem essa intimidade, né? É, E não e tem. assim, e roupa, se vestir é uma coisa tão, né? Que se a pessoa não despertar para isso, não dá, não adianta, não adianta. Isso é para tudo, para tudo, para tudo. Se a pessoa não quer, esquece. Eu tô rindo aqui que a Olivia colocou assim: eu consegui pelo menos fazer a bainha das calças do meu marido. Eu ia Mega falar. avanço. Boa, boa, Mega moça. avanço. Então, Né? assim, é sobre isso. E outra coisa, igual o meu namorado, eu falei isso, na época eu vi que não foi legal. Depois eu pedi desculpas, não falei mais. E com o tempo eu comecei a explicar pra ele que pra mim era muito importante que a imagem dele estivesse alinhada sem, claro, desrespeitar o que ele gosta, porque eu trabalho com isso, né? É que o famoso casa de ferreiro espeto de pau, tipo assim. Então, ele foi entendendo também. Então, hoje ele até me pergunta, às vezes, essa roupa tá legal? O que você acha que eu uso para ir em determinado lugar? Aí, nossa, na hora, com o maior prazer, usa isso, troca o tênis, porque ele pedindo, eu tenho esse aval de me intrometer, e isso é com todo mundo. Às vezes as pessoas, tem gente que vai sair comigo numa reunião de negócios ou alguma coisa e fala, ai meu Deus, eu vou encontrar com a Leonardo, o que eu visto? Eu falo, gente, sinceramente, eu nem tô te olhando. Eu fui ali resolver um negócio. Eu não tô, porque eu trabalho com análise o dia inteiro. Se eu analisar Claro. todo mundo que eu encontro, eu vou ficar louca. Não, não dá. Então, eu analiso quem é minha cliente, precisa dessa análise. Quem não Claro. é, pra que eu vou ficar analisando Não, onde é que eu vi no ponto de ônibus? Eu não sei a vida dela, eu não. não sei o que ela faz, eu não sei o que ela quer. Às vezes o que ela quer é aquilo ali. Eu não tenho esse Perfeito. poder, tá? Ninguém tem esse poder. Então a gente precisa buscar por si só esse autoconhecimento para a gente avançar em cima do que nós somos. Max, me conta aqui, qual foi o seu maior desafio durante o processo? Quero que você seja realista, assim, o que que Já sei, foi? né? Eu sei Se qual é. você resistiu a alguma coisa, assim, internamente, Sim. talvez você nem me contou, qual que foi a maior dificuldade? Não, você sabe qual é. Não, justamente, meu guarda-roupa era muito abarrotado de roupa, assim, bizarro. E por sinal, nem vou falar nada, mas ele já está assim de novo, né? Tá precisando de eu ir Só dar outra que, faxina, né? só que eu já, então, só que aí que tá, eu aprendi, né? E aí eu também busquei de novo, eu busquei a história de tentar me melhorar, né? Do apego às roupas, às peças. E, gente, assim, eu não sei vocês, mas eu tinha muita peça com apego emocional, assim, putz, essa camisa me lembra, sei lá o quê. Bom, tanto é que eu sou zoada pelo meu marido fala que eu tenho algumas camisas de estimação, assim. Por exemplo, eu tenho roupa, gente, da época do terceiro, eu acho que. Não, pior que tenho, tá? Tenho um moletom ainda, da época do terceirão, então, assim, são coisas que a gente guarda que tem dificuldade de se desfazer, né? Então, Tô indo meu em grande. setembro para São Paulo, tá? Estudar. Não Ah, comprei as passagens ainda. Vou ir fazer ah, uma limpa nesse. não, mas então, mas eu desenvolvi, eu acabei sabe, me buscando, Léo, porque que acontece? Eu precisava tirar espaço do meu guarda-roupa, até para o novo entrar, para conseguir Exato. visualizar E não é nem a sobre o história espaço físico, né? Não é a história nem sobre o espaço físico. A gente. As roupas, energético, as né? nossas coisas têm. Exato, é Energético. energético. É Isso, então, energético.
Então eu lembro que a Léo falou assim pra mim, ó, você vai separar uma pilha de roupas, essas aqui, né, dá, então realmente eu consegui, tá? Eu não tirei muitas peças da pilha do dá, mas aquela pilha da dúvida, né, que se guarda e fica um tempo pra ver depois se você realmente vai usar, aquelas ali são mais difíceis, né? E confesso pra você, ainda é um processo, né? Ainda tenho essa coisa de, putz, vou me desfazer, mas eu já melhorei muito, né, Léo? E eu busquei também, tem um seriado, acho que da Marie Kondo, né? Que é aquele Sim. do desapegar. Aquele me ajudou bastante também, se aquela peça te traz alegria ou não, né? É, pega, sente a peça. Eu lembro que eu fiz uma limpona também. E aí agora, volta e meia, eu faço. Eu descobri o site do Enjoei, né? Eu faço no Enjoei Pro, então eu não fico eu fazendo o anúncio da roupa. Eu boto tudo na mala, tipo, na caixa. Boto tudo na caixa. Tem uma caixa, tem uma quantidade mínima de peças, acho que são 10 peças, uma coisa assim, você manda pro correio, ah, mas vai vir super baratinho. E aí você vai falar, mas por que você não doa? Peças boas, muito boas, eu não dou, Léo. Vou ser bem sincero, por quê? Porque a pessoa não valoriza. A pessoa não valoriza. Se ela pagar R$ 5 na peça, 10, que é o que às vezes o Enjoei cobra lá, a pessoa vai acabar valorizando mais do que doar. Então, assim, desculpa as pessoas aqui que são contra isso, mas algumas eu dou, outras não. Assim, aquelas, Não tem nenhum problema. A roupa é sabe? sua, a energia é É. sua, você dá o destino que E eu você acho que é uma quiser. energia de moda circular, assim, que funciona muito legal, sabe? Eu falo, pô, Sim. essa peça. E às vezes a peça tá maravilhosa. Tipo, esses dias eu coloquei para vender que era? Era um conjunto tipo de tricô, a cor. Era da minha paleta a cor, não é? Era um laranjado mais fechado, lindo, com uma banda bufante, maravilhoso, lindo. Só que eu olhava para a peça e falava, gente, não dá mais, eu não consigo mais usar, entende? Eu tenho certeza que quando eu olho aquilo que uma outra pessoa vai comprar, que seja pagar Não te super baratinho no representa mais. e vai usar. Então, assim, aquilo pra mim faz mais sentido, às vezes, até do que doar. Eu acho que. E outra, eu consigo tirar mais rápido do meu armário, do que ficar pensando, ah, essa peça eu vou dar pra fulano, essa peça eu vou dar pra ciclano. Não, né? Então, achei que foi um caminho que eu encontrei. Mas é aquela coisa, Léo, a minha volta e meia eu tenho que ficar dando uma limpa aqui, porque não é fácil. Esse foi meu maior desafio. Desapego das peças, principalmente as peças que têm algum fundo emocional, que lembra algum momento, né? Assim, já acabei me desfazendo de muita coisa e aí ficam as fotos, né, Léo? Isso que é legal. Você vê as fotos, depois, ai, Exato. eu olhei as Eu fotos de falo, sabe o viagem pessoal que guarda passada. aquelas camisetas de formatura? Ah, essas eu me Odontologia. desfiz já. Essas eu me desfiz faz tempo. Não, essas Essas eu foram. falo, gente, Essas foram. você tem foto dessa época, guarda a É, foto, revela a foto. A essas camiseta já nem foram. serve mais. Nem serve mais, essas já acabaram indo, assim. Mas é isso. E aí eu olhei esses dias fotos, assim, que eu falava, nossa, adorava essa peça aqui, ó, que legal. Mas foi uma época, né? Foi um período, foi uma passagem. E já tô com uma nova caixa aqui pra. Ela tá quase cheia já. Ó, mulherada que tá ao vivo aqui, já bora mandar essa live pra aquela amiga aí, ó, que tá acumulando coisas. Ó. Ela deu até dica de como desapegar e faturar, viu, gente? Eu dou Então, mais uma. gente, de pouquinho em pouquinho, vou dizer pra vocês, assim, ó, já deu pra trocar por várias peças, tá? Funciona. Não, e Sim, dá. dá. Eu faço o meu desapego anual, né? Esse ano até fiz 2 vezes. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vai desapegar dessa peça. Eu falo, gente, eu não aguento mais olhar para essa peça, porque eu uso Então, né? muito as minhas roupas. Então, eu desapego e fico super. Ah, mas por que você não doa? Mesmo motivo da Maxi. Para mim é prazeroso ver uma seguidora, uma cliente que às vezes participa do desapego, dando outra identidade para uma coisa que É, foi minha. É muito legal mesmo. Né? Muito além do financeiro, porque é um desapego. Então, o valor isso, é simbólico em relação ao que a gente pagou, né? com Mas certeza. vamos lá, Max. Agora vou entrar num campo mais profissional, né? Eu queria saber se você já se sentiu em desvantagem profissional por meio da sua imagem, não só por você ser uma mulher, mas Tá. pela forma que você se vestia, chegava no hospital, talvez, para fazer uma cirurgia, né? Mais uma vez, num ambiente predominantemente masculino. Em algum momento você se sentiu em desvantagem? Não sei se desvantagem, Léo, eu acho que não é bem essa palavra. O que eu sempre senti foi o seguinte, porque como eu fiz todas as minhas formações muito jovem, né? Eu entrei muito jovem na faculdade, entrei jovem no mestrado, saí jovem com a formação já de cirurgiana, então eu tenho 1,60 m, sou toda pequenininha, então cara de jovem, né? Talvez as pessoas nem
sei lá, Não, quantos você falou que ia anos. fazer quase 40, que toda vez que eu vejo você falando isso, eu fico assim, meu Deus, mas não parece nunca. Então, pois é, e aí o que acontece? Então, a minha desvantagem acho que é isso, realmente, o meu tamanho, né, meu aspecto, realmente, que é um aspecto muito jovial, não sei se é talvez porque eu não tenho filho ainda, enfim, mas, né, talvez então, envelhece um pouco mais, né, automaticamente, não sei, mas isso era talvez a minha desvantagem, porque como você vai passar uma imagem de seriedade num negócio de responsabilidade extrema, que é você tá com o rosto do paciente na tua mão, né, então, a minha imagem precisava passar isso. Então, a Léo sabe, né? Eu passei me envelhecendo por muito tempo. Então, eu tinha que usar, né, na minha cabeça, tinha que usar roupa social, calça social, camisa social. Adoro uma camisa social, senão eu tô aqui, né? Mas é com uma pegada diferente, né, Léo? Você viu que eu coloquei já uns elementinhos diferentinhos aqui. É, mas É porque, eu era. sabe o que é interessante, Max? Se você falar sobre isso, as pessoas não entendem qual a diferença de uma imagem de maturidade e de envelhecimento mesmo. As pessoas É, acham que elas têm que se envelhecer. E envelhecer. não. Eu tinha isso na minha cabeça, que eu tinha que me envelhecer. E aí eu realmente me envelhecia mesmo. Eu colocava Uhum. digamos, eu assumia o estilo clássico 100%, que é aquela calça social, Que não né? tem nada a ver com você. É. Não, mas eu gosto, não, eu gosto do Não, social. ele Só que integralmente, eu falo, né? Assim, se eu colocar ele da isso, cabeça aos pés até o o sapatinho. coxinha. Não, você vai estar, eu vou estar de social, mas vou estar com esse negócio aqui, É, entendeu? claro. Vai ter alguma coisa diferente ali que quebra alguma coisa, enfim, mas na época eu não via assim, né? Então eu me tentava me envelhecer mesmo, e isso me jogava bastante contra, sabe? Então era uma coisa que me deixava insegura, claro que me deixava insegura. Porque eu falava, ai, gente, como é que eu preciso me vestir de uma forma que, né? Que passe né, isso. E é legal, né, Léo? Assim, não sei, recentemente, né? Eu tava fazendo um stories, tava respondendo um questionário, te contei isso, né? Tava respondendo um questionário do meu Instagram, e aí uma paciente minha, né, que eu operei, inclusive, ela falou assim: ai, Maxi, eu sempre fico tentando ver o teu look e não consigo, né? Então, assim, de uma pessoa que passava extremamente conservadora, tentando se envelhecer, usava uma calça social super caretinha, assim, aquela, né? Passei por uma pessoa estilosa, né? Então, a minha paciente achou de estilosa. Eu falei, então tá, vou fazer uma foto do meu look pra vocês verem. Né? Eu tava com um colete de tricô aquele dia, enfim. Isso é bomba, tá? Você tinha que fazer É, até mais, mostrar o seu look. Mesmo que você não escreva look do dia, que explique mais uma foto. Porque as é, pessoas se inspiram também em você, tá? sim, Muito então, é além uma do coisa profissional. que eu não imaginava, jamais que eu ia imaginar que eu ia inspirar as pessoas pelo meu jeito de vestir, né? Sendo que eu vim de uma, né, de uma construção aí trabalhosa, né, Léo? Mas sabe por que que você inspira? Porque você construiu autenticidade. Hoje quase todo É, mundo quer isso, pode ser. tá? Quase todo mundo. Uhum. Ah, eu queria uma imagem autêntica, eu queria uma imagem não sei o quê, mas não banca, não faz um trabalho emocional para bancar, não faz um trabalho de ter conhecimento, de buscar conhecimento para bancar. É o que a Olivia falou aqui embaixo e é o que a gente está falando. A gente banca porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, o conhecimento vira essa chave, né? Vira, No evento Imagem que Vende, eu vou falar muito sobre isso. Que às vezes vira. as pessoas estão focando ali em comprar uma roupa cara, em aparecer com uma bolsa de grife, em fazer um ensaio fotográfico luxuoso. E na No verdade way. elas não são aquilo, elas não entendem nem o que elas estão fazendo. Aham. E não é sobre isso. Ou Não é seja, sobre isso. aí elas gastam. Ai, mas eu já investi na imagem e não consegui. Aí eu só fico olhando e falo, meu Deus, como que É, eu vou explicar para essa pessoa e fazer ela entender que ela precisa do conhecimento, ela precisa dessa trilha. E não, de isso. fato, de comprar uma coisa ali achando que vai ser a solução. Porque não vai. Você tocou um ponto bem legal, Léo, que as pessoas elas se escoram na marca, né? Eu nunca dei Aham. bola pra isso, o Léo sabe, eu nunca dei bola, eu continuo comprando em loja de departamento, adoro, entendeu? O negócio pra mim é Brechó. justamente brechó menos, mas assim, mais por causa da questão de energia e tal, eu não Uhum. sinto. Mas loja de departamento super. E aí o que acontece, né? A Léo me ensinou a olhar o que que é um caimento adequado, né? O que que é uma roupa que faz sentido, o que que é um ombro que tá certo, o que que é um cos que tá legal, uma barra, um comprimento de barra e tal. Então, nossa, gente, isso realmente muda muito. E não tem fim, né, Léo? Eu não sei se eu te falei, eu fiz um curso de tecido aqui em São Paulo, lá das Belas Artes. Sabe aqueles cursos livres da Sim, Belas é Artes? maravilhoso. Eu sou formada em tecido. Fiz É um um curso universo desse, à parte, né? O tecido é um universo à parte. Você vai estudar a porque vida toda, é a mesma coisa.
porque eu não sabia, né, o que era um bom tecido. E aí eu fiz um curso, lembro que foi um curso de um dia inteiro, acho que foi um dia inteiro. E foi muito legal, ter mais um conhecimento. Então agora, por exemplo, só dá eu lá nas lojas vendo etiqueta de roupa pra ver se aquele tecido presta. Porque assim, gente, não sei vocês, mas eu cansei de fazer compra na internet e me arrebentar de compra errado. Ai, que peça linda, maravilhosa. Quando você chega é um negócio horroroso, fala, meu Deus, eu não acredito que eu paguei caro nessa peça, né? E se eu tivesse olhado ali a composição, né? E visto, pô, não vou pagar tudo Você isso numa entenderia peça. até se essa peça vale ou não, né? Exatamente, você começa a entender, pô, aquela peça não vale por poliéster, entendeu? Eles estão pedindo tudo aquilo ali. Eu lembro que era um vestido, assim, mas não um vestido de verão, com manguinha de poliéster. Eu falei, tá, vamos derreter, vamos virar agora uma sauna. Esse negócio. Não, né? Não. As Então, pessoas me perguntam muito como que eu faço assessoria de compras online. Eu falo, gente, tendo conhecimento sobre o tendo perfil da conhecimento. pessoa, a É. estratégia da pessoa, o corpo da pessoa e tecido, você faz compra assim, ó, online. Faz. Perfeito. Eu tenho feito boas compras agora, aprendi, apanhei com algumas, agora aprendi, mas sempre também tem umas empresas que a gente tem que ficar atento, né? A gente... Tem, mais uma vez, não é sobre marca. Marcas famosas também usam produtos ruins, gente. Cuidado, Sim, né? sim, 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 Cuidado. sim, sim, com certeza. E isso tem que ter cuidado. E, Max, me fala assim, qual foram os principais ganhos que você sente que você teve em alinhar a sua imagem com o que você é por dentro? Porque você só sustenta porque é É. sobre você. Então, o que você acha que você ganhou emocionalmente ou até profissionalmente? No que isso te ajudou? Ai, Léo, é segurança. Acho que em primeiro lugar segurança, assim, sabe? Às vezes e até assim é um quentinho no coração, assim, você saber, por exemplo, às vezes você acorda que você não tá legal. Fala, não tô legal hoje. Aí você vai lá e bota um Lucão, o Lucão te anima, entendeu? Aí É, você consegue resgatar, às vezes, né, uma coisa ali. Então, o se sentir bem, né? Eu acho que bate com aquela frase que eu falei, que eu nem lembrava, né, da frase que eu coloquei no início da consultoria, o se sentir bem mesmo. Então, independentemente, às vezes eu vou tal lugar, não, eu gosto de me arrumar, se às vezes eu vou no mercado, dificilmente alguém vai me ver sem corretivo, alguém vai me ver chinela, entendeu? Usando havaiana na rua, jamais, entendeu? as pessoas não Mas, entendem que é sobre autoestima e autoconfiança. E aí, por exemplo, quando a gente vê uma mulher igual você, forte, muito bem formada, num ambiente que exige força, credibilidade, uma mulher baixinha que exige isso, e mulher no ambiente masculino, blá blá blá, o povo olha e fala assim: ah, essa mulher já tem autoconfiança, ela já tem autoestima lá em cima. As pessoas não entendem que uma coisa é separada da outra e que uma contribui com a outra. Tipo, vou um contribuir efeito com a outra. dominó. É um É, efeito dominó. Igual você falou, às vezes quando a gente se arruma, a energia tá meio baixa, a gente fica melhor, a fica gente fica melhor. mais animada, né? Hoje meu É, namorado, ele me viu desarrumada. Eu tava desarrumada. E aí, de manhã, né? No café da manhã, tava, daqui a pouco eu apareci toda arrumada, maquiada, com essa roupa rosa, com brinco. Ele, nossa, gente, ela parece até ser mais, olha só, ser mais feliz, assim, depois que ela se arruma, e aí eu falei assim, claro, né, eu fico mais bonita. Ele, mas eu te acho bonita dos dois jeitos. Eu falei, eu não me acho. Tipo é, assim, não que eu não goste de quem eu sou sem maquiagem, sem produção, mas eu me gosto muito mais quando eu me mas, produzo. com Eu olho e certeza. falo assim: eu tenho traços que me ajudam, mas a maquiagem ajuda demais. Então, assim, Não. eu uso as ferramentas, né, todas. Desde os acessórios até a maquiagem, o corte de cabelo, a gente usa a nosso favor, gente, não o contrário. É a gente que usa os elementos, não os elementos que usam a gente. Bom, a gente, perfeito. Ah, bem colocado, Léo. Achei bem bom essa frase. E aí é isso mesmo, assim, por exemplo, no meio profissional, né? Principalmente no meio profissional, assim, hospitalar e tal. Eu vejo muito isso e continuo vendo, né? A mulherada, gente, minha cachorra vai latir, tá? Não, Sem problemas, deixa ela latir. tá lá, ó, conversando. O que acontece? O pessoal se explora em marca. Então, ai, tem que ter a bolsa de marca, tem que ter a camisa de marca. Eu vejo muito isso ainda. Aí você olha pra pessoa, a pessoa por dentro da roupa, ela tá assim. E outra Não coisa, a banca, roupa de né? marca Então, não sustenta na hora que a pessoa abre a boca, Max. não sustenta, não sustenta. Então, meninas, quem tá aí vendo, e realmente assim, nossa, é transformador. E é um processo, né, gente? Não tem como. Eu ia falar um negócio lá que eu acho muito legal, assim, ó, uma dica pra saber
quando o look tá legal e você, como é que você sabe? Porque às vezes eu erro também, já saí meio sem Mas noção. eu também erro. Ficou meu Não é louco, que né, erro, Léo? tecnicamente eu não erro, mas às vezes eu falo assim, não era que eu tinha que ter usado hoje, por exemplo. Não, eu às vezes erro tecnicamente também. E aí o que, que acontece? Porque você sabe que eu gosto de inventar, né? Não, Eu e invento. você também não é profissional da área, você nem tem É, obrigação de acertar tecnicamente. e a Léo deu uma diquinha muito maravilhosa que é faça uma foto. Putz, essa foi top, gente. Assim, agora, quando eu tô na dúvida do look, eu faço uma foto no espelho e olho a foto. É impressionante como esse olhar, ele muda quando você tá no espelho e quando você olha a foto, gente. Isso é muito sensacional. Então, isso também me ajudou a ter segurança também. Porque como que eu vou criar? Eu quero criar, mas eu não sei como vai ficar legal. Faz a fotinha, né? Analisa a foto. Eu lembro que você falou isso pra mim, Léo, isso me marcou muito. E me ajudou também a ter mais segurança nos looks. Então, né? Tem o conhecimento, tem o ousar, tem a gente se jogar e tentar explorar, porque senão a gente vai ficar sempre naquela coisinha mesma, né? Ou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do que a galera tá usando, né? Aí é aquela coisa, isso te conforta? Beleza, te confortar também, ok, né, Léo? Mas acho que a grande parte do pessoal não é assim, né? Não, pode ter certeza. Até as clientes mais básicas e práticas, simples que eu já tive, elas não queriam ser mais do mesmo. Elas eram mais do mesmo porque elas não sabiam ser outra coisa. Tá vendo como que é diferente isso? E as pessoas às vezes não entendem que porque a consultoria, né, todo o trabalho que a gente faz de construção estratégica, ele é viável. As pessoas pensam que é algo de outro mundo, que é algo Não. assim, que eu vou propor compras impagáveis e que nananã. Não. Gente, é o conhecimento, é você sair do ponto A e pro ponto igual você. Olha o que você acabou. Eu não estava anotando. Você É, falou que fazer uma foto e analisar te deu mais segurança. Olha que interessante. Um exercício que todo mundo pode fazer em casa, porque todo mundo tem um celular hoje em dia. E com certeza. se não tem como fazer a foto, tem como pelo menos você ficar 5 minutos na frente do espelho olhando É, e analisando, sabe? Então as pessoas não se olham mais nessa correria, elas vestem, saem, vai ver que o trem tá do avesso e não tá legal, às vezes no espelho do ponto de ônibus, sei lá, de uma vitrine de loja. Então, o exercício das fotos, ele é muito legal. E tem muita coisa, né, de que são simples, executáveis no dia a dia, que muita gente não faz, não dá valor e que pode ser a virada de chave. Por isso que eu falo, gente, vocês precisam às vezes investir num mentor. Mais uma vez, é, não é sobre roupa de marca, é sobre a roupa que veste a Maxi, a roupa que pertence à personalidade dela, ao que ela deseja comunicar ao mundo, ou a Leonardo, ou a Maria, ou a Joana. Então, quando a gente traz toda essa referência, a gente vê que a imagem ela tem um poder enorme de tudo, inclusive de vender. Por isso que o nome do evento que eu vou fazer na semana que vem se chama Imagem que Vende. Porque boa. sim, a Uhum. imagem ela agrega valor. A profissional que a gente ela agrega valor até para relacionamentos. Às vezes eu vejo a mulher, ai, mas eu tô solteira, dando tempo, nanana. Aí você vai olhar a mulher, cara, você não dá vontade de chegar perto da mulher para conversar. E nem sempre é sobre a comunicação da roupa. E a mulher tá lá comprando roupa cara. Às vezes é a postura dela, é o olhar, é a cara fechada, porque a imagem também tá aqui, né? Tá Tá, aqui. E as exatamente. pessoas Exato. não vão só na roupa, 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 roupa. Então, Exato. tudo vai comunicar. E aí, às vezes, as pessoas elas não conseguem acertar porque elas fecham os olhos porque elas nem sabem o que é. Hoje eu vejo que muita gente ainda nem sabe o que é uma assessoria de imagem. Às vezes você que está em São Paulo, que é uma pessoa antenada, talvez pensar, Léo, até parece. É verdade. Eu dei um talk no interior do Pará o ano passado e eu perguntei durante na sala, o que faz uma consultoria de imagem? Vocês sabem? Não, não, não. Ninguém soube responder. Nossa, Ninguém na sala soube responder. E a metade da turma eram pessoas que trabalhavam com o universo da beleza. nossa. Maquiagem, perfume, mas elas não tinham noção do impacto e do que de fato faz um consultor, um estrategista de imagem. Então, por falta de conhecimento, às vezes não chega até as pessoas. Por isso que nessas lives eu fiz questão de chamar pessoas que são pessoas que têm credibilidade. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou igual a Miss Brasil, que esteve aqui conosco na segunda-feira. Ai, mas ela é bonita. Gente, ela falou que de nada adianta uma mulher bela na passarela sem autoconfiança. Não consegue nem Perfeito. desfilar, não consegue Aham. fazer o discurso, não consegue fazer
Nada. E aí, quando eu pego esse bando de mulher bonita e competente, e põe na minha live, todas elas falam sobre segurança e confiança, porque todas falaram sobre isso em algum momento, sem eu perguntar. Vocês acabam chegando nesse ponto, naturalmente. Eu fico só observando. E tem gente ainda achando que confiança e autoestima se constrói comprando uma roupa bonita e ponto. Ou uma Não bolsa é. de grife. Isso pode até ser legal na hora que você compra, tá? Ah, eu sempre quis uma bolsa Chanel. Comprei. Ok, comprei. E Aí aí? não E sabe usar a agora? bolsa. Aí não sabe como fazer o look com a Vai bolsa. combinar a bolsa! Outro dia eu vi uma influenciadora, gente, ela tava com um vestido. Imagina comigo, Max, você que tem conhecimento em mulherada e que tem um olhar estético que tá assistindo. Imagina. Era um vestido amarelo, bem ovo, assim, amarelo, amarelão, lindo vestido, lindo, lindo, lindo. Aí ela tava com os acessórios, tudo harmônico, era tudo lindo, harmônico, a sandália. O penteado, a mulher, ela era loira, assim, do olho azul. Parecia uma Barbie. Gente, ela colocou uma bolsa preta desse tamanho da Chanel. Ela enfiou a corrente da bolsa pra dentro. Sabe Ah, aquela sei. clássica da Chanel? Ela só Sei, sei. guardou a corrente e foi com a bolsa de clutch, assim. Não tô falando do tamanho só da bolsa, porque gravem essa frase, gente. Quanto maior o salto, menor a bolsa. Sim, Né? Já ouviu falar dessa? já. Então, se você tá num evento mais sofisticado, de gala, a bolsa é pequena. Então, ela tava. Não era só sobre o tamanho da bolsa. O preto com amarelo é uma guerra Contraste, visual. contraste absurdo, né? É um negócio. Não. Uhum. E eu vi também, não só o amarelo, teve uma que me chamou muita atenção também, que foi um vermelho bem sangue, assim. A gente não aconselha usar vermelho com preto e muita gente famosa usa errado. Porque tem como usar, mas aí a gente tem algumas técnicas, colocando um nude no meio, ou um branco, um off, enfim, é uma composição Tá. que chega num resultado legal. Então as pessoas não sabem disso e estão lá achando que estão abafando com a bolsa de 35 mil reais. E, gente, tá feio. E tá Tá feio. feio. Tá feio, Quebrou, não tá acabou, harmônico, acabou, não tá bonito. acabou com o look. Não tá bonito, não tá legal. E falo mais. A bolsa, você deixa ela, por exemplo, num casamento, ou num almoço de negócios, ou no próprio trabalho. Você chega, a primeira coisa que você tira é o quê? A bolsa. A bolsa. Você deixa a bolsa numa cadeira, você deixa a bolsa repousando num lugar, no trabalho você guarda ela no armário. Então a pessoa ela só vai te ver com a bolsa na hora que você chega e olhe lá. Porque às vezes a pessoa tá mais preocupada em te cumprimentar, em olhar pelo seu rosto, que é 80% da comunicação, e não para sua bolsa. E Perfeito. aí tem um monte de gente, com todo respeito, gente, a galera aí que tem bolsas caríssimas, Caras. mas. Nada contra, tá? Nada contra. Tem umas lindas que se eu pudesse eu teria. Mas não é sobre. Não é a bolsa que resolve. É, E não as é a pessoas bolsa. precisam entender isso, né? É, A comunicação tá 80% no rosto, então tá. O que que uma bolsa tá fazendo por mim? Já claro. começa aí. Ela tá no 20%, ela tá diluída nos 20%. Depois você chega num lugar, você tira a bolsa. Às vezes a pessoa vai te ver sem a bolsa. Ou seja, é muito pouco o que a gente tem visto hoje com a influência digital. É muito perigoso, as pessoas estão sendo influenciadas e criando desejo, e ficando triste, com a É, autoestima é. baixa, por não ter algo pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, gente. Ai, não. Não tem nenhuma, engraçado, nenhuma cliente minha que veio pra live é cliente. Eu tenho clientes grifadas, assim, que focam em grife, que gostam, mas elas focam no conhecimento também. E todas que eu convidei pra live tem essa pegada. Tô aqui fazendo uma retrospectiva. Ninguém tá nem aí pra grife, todo mundo tá aí Olha, pro conhecimento, exato. né? Opa, acertei o look aqui. Tô bem, tô me sentindo Tô bem no look. bem, tô me sentindo Tô, bem. tô me sentindo bem no look, exatamente. E a sensação é Isso muito boa. Demorei é pra isso que eu ia conquistar isso falar. um Qual que é pouco. o preço disso, né, Max? É uma sensação boa. Por exemplo, tô bem comigo mesma. Eu não me arrumo pros outros, eu me arrumo pra mim, entende? Então, às vezes eu erro, às vezes eu não erro. E aí, às vezes eu fico chateada por mim, não se eu fiz fiasco ou pros outros, entende? É mais por mim, é uma coisa minha. Então, né? É, é isso, assim, Léo. Eu acho que é por aí. Claro que, como eu te Uhum. falei, quando eu tô viajando, eu fico mais criativa ainda. Então, eu saio um pouco do lugar sério, um pouco mais sério do trabalho. E aí, enfim, é o momento, né, que eu extravaso, digamos assim, na criatividade. E se desse, né, para ser um pouquinho mais criativa, até daria, né, na profissão. Mas aí também eu acho que tem um limite de convenção mesmo, né, Léo?
Tem um Uhum. limite de convenção. Uma coisa que ela, né, falava, como é que eu que trabalho com a mão, né, por exemplo, uma coisa que, né, são detalhes, mas eles olham pra mim que eu tô falando, quando eu tô atendendo eles, pra mim é a mão. Eu já tinha te falado isso, Léo? Acho que não, né? Mas olham, porque você É tá com a o mão. prontuário em cima da mesa Isso, ali de um atendimento clínico, você escreve, você põe isso. as mãos em cima da mesa. Né, mas é o que eu vou, o meu instrumento de trabalho, né? Então, imagina eu lá com uma unha preta, né? Grande e pontuda. Grande, aquela unha estileto, né? É, Como é que uma é isso que eu falei, cirurgiã vai grande e ter uma unha, pontuda. né? Não dá. Então, assim, tem algumas coisas que, assim, gente, eu sei, a liberdade de expressão e tal, né? Tá bom, né? Então, não dá. Acho que Mas tem pague o preço da liberdade de coisas. expressão. Às vezes Isso, a liberdade de expressão pode estar te custando um emprego. consequências, né? Consequências. É, A mesma coisa assim, Léo vai para um outro país, né? Um país mais conservador, por exemplo, um país muçulmano, né? Vamos lá de peitão, decotão, shortinho. Não, né, gente? Então, assim, eu acho que. aí É... depois cria polêmica na internet. Fulano não pode entrar em tal lugar. Sabia que tinha Então, regra, gente. é regra. Então, assim, tem coisas que eu acho que para evitar a dor de cabeça, para evitar, né, a fadiga, acho que tem que ser uma estratégia inteligente, né, gente? Então, Exato. eu tenho vontade de ser mais ousada ainda? Tenho. Dá? Não dá. Atualmente, na minha profissão, não dá. Então, tem os momentos em que a Maximiana, por isso que eu falo, eu comecei falando o vídeo aqui muito louco, quem começou na live aqui, né, achou que enfim, mas é isso. Tem horas que eu sou aquela pessoa que vai ser um pouco mais fechada, mais formal. Quem me encontrar aqui viajando, vocês não vão me reconhecer, entendeu? Você lembra que eu conversei muito com você, né, Max? Porque eu não trabalho com os estilos universais. Eu tenho a formação dos estilos universais, uso ela assim para algumas coisas, mas o cliente não fica nem sabendo. Por quê? O objetivo é que você conheça o que você entenda o que você tem que fazer. E não que você ponha uma placa no pescoço. Sou É, romântica. e eu tinha chegado para você assim, lembra? Ai, o meu estilo, ele é moderno, com sei lá o quê, com não sei o que lá. Eu falei, ai, gente, não, mas tem horas que eu gosto daquele vestido bem frufru, de aquele floral, como é que é o floral Liberty, né? É. Floral Liberty, totalmente romântico, assim, do pé às E aí, eu gosto também, vou fazer o quê? E você pode ser isso tudo, como você disse. Outro dia uma mulher me perguntou na palestra. Ah, eu não concordo que a minha imagem pessoal condiz com a minha pessoal. Eu falei, condiz sim, porque toda imagem ela tem uma base, uma raiz. Então é como se fosse assim, você tem a raiz lá em raiz, aquilo ali não muda. E aí cresce a plantinha, você vai ter as ramificações. E uma ramificação é a maxi esposa, que vai sair para jantar com o marido, que às vezes quer estar mais mulherão ou quer estar mais sensual. Na outra ramificação vai ter a maxi criativa, que às vezes vai usar numa viagem ali, lazer, agora eu tô com tempo para mim, vou tirar um tempo para montar Exato. uma mala bacana. Aí na outra ramificação tem a Maxi, que, sei lá, pode estar dando uma palestra ou um curso que vai estar com uma imagem diferente da Maxi no bloco cirúrgico. Com certeza. Então, gente, nós não somos uma só. E eu falei isso com ela. Eu falei assim: eu concordo que nós não somos uma coisa só, por isso eu não trabalho com estilos universais para te colocar numa caixinha e te obrigar a usar. E XYZ elementos, você pode usar inúmeros elementos desde que você saiba usar, e é isso que eu ensino, você aprender a usar os elementos de design, linhas, cores, formas, texturas a seu favor, criando-se uma identidade que é só sua, que é só para o seu corpo, só para sua realidade, e você vai saber adaptar. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue adaptar para a ocasião. Vamos dizer assim, você consegue adaptar para a ocasião, né? Para a ocasião e para o que você quer, para o que você vai fazer, para a mensagem que você deseja naquele dia. Então, Max, assim, eu queria que a gente finalizasse essa live, assim, porque eu adoro conversar com vocês, a gente ficaria horas aqui, né? Mas eu queria finalizar falando sobre o que que você diria para as mulheres que são tão competentes e boas e têm bons diplomas e às vezes não conseguem ter uma promoção na carreira, não conseguem cobrar mais pelos serviços, não conseguem ser respeitadas. Ah, eu sou baixinha, eu sou pequenininha, igual você disse, eu sou baixinha, eu tenho cara de muito nova, né? Eu me envelhecia por meio das roupas. O que você diria para essas mulheres
em relação a uma imagem que vende? Porque primeiro ela vende pra gente, a gente compra a nossa própria imagem, depois a gente vende isso, né? E como isso impacta no nosso bem-estar e, consequentemente, também nas nossas vendas, no nosso preço, na forma que as pessoas nos enxergam. O que você diria para essas mulheres que ainda acham que isso não é necessário ou que priorizam outras coisas no lugar do conhecimento? Tipo, comprar. Igual você que tinha um armário cheio, é bom para falar sobre isso. Não, então assim, eu acho assim, ó, primeiro que se a mulher está apta a ouvir isso é porque ela já deu um bom passo, né? Então, parabéns para você, que se você está realmente querendo ouvir uma informação dessa, é porque você já está à frente, já está no caminho, né? Acho que o segundo caminho é você perder o preconceito, tá? E aí eu posso falar por experiência própria, porque, por exemplo, em meio acadêmico existe um preconceito de que a mulher que se cuida, a mulher que é feminina, a mulher que usa maquiagem, não estuda, ou é burra, ou sei lá o quê, né? Então, primeira coisa, você tem que perder o preconceito que você tem com você mesmo e com as outras também, tá? Isso aí já acho que já mudou bastante com os tempos, aí com os últimos anos, e vem mudando cada vez mais. Então, muda a vibe, assim, muda a chavinha do preconceito, porque senão isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar, vai mais te atrapalhar do que qualquer outra coisa, né? E outra gente, é investir, não tem jeito. Vai ter que estudar da mesma forma que estudou a vida inteira para fazer tal coisa bem. Cuidar da imagem, cuidar do se vestir, também merece dedicação, também merece estudo, tá? Eu, quando vou montar uma mala, eu fico estudando, eu fico olhando looks, eu fico vendo, tentando beber na fonte de pessoas pessoas, às vezes até inspirações, mais inspirações, tá? De bons looks, de boas práticas, né, na moda, para depois eu poder criar a minha, né? Com base no que eu tenho. Não copiar, né? Não ir lá Ctrl+C, Ctrl+V, mas inspirações. Então, é dedicação. É dedicação, galera. Não tem como, assim, não tem como Tudo na evoluir. vida, né, gente? O que que vem? É, O que não que tem cai como do céu? evoluir no se vestir se você não se dedicar um pouquinho. Ah, mas é fútil ficar olhando o Pinterest para você olhar o que você quer, né? Mas Então, então, se tá achando difícil fazer pesquisa, não precisa nem de pesquisa, né, Max? É é, só ter uma profissional, né, que vai também te ajudar, te dar a mão também. nesse caminho. E depois vai Exatamente. ficar muito mais fácil, né? Porque às vezes Exatamente. a pessoa ela quer aprender com o raso, só que às vezes o raso que tá ali disponível Ele te gratuitamente, limita. talvez na internet, ele te limita e às vezes ele não é sobre você. É. Então, né? Quando eu decidi fazer uma imagem que vende, você me conhece muito bem, você sabe que eu não vou entregar pouca coisa, né? Então, Não. uma imagem que vende, ele vai ser realmente valioso para mulheres que querem usar a imagem para ser mais valorizadas, para ter uma imagem de alto valor e entenderem quais são os elementos da comunicação que promovem isso e pararem de achar que é comprar mais uma brusinha, né? Não, Então, exatamente. é É, exatamente isso. E eu não é acho que é assim, Léo. simples. Como você vai querer que alguém compre de você se você mesmo não compra de você, né? Perfeito. Entende? Perfeito. Então, Primeiro a gente tem que ser o nosso maior cliente, né? é. Exatamente. E eu falo isso até para consultoras. Tem muitas consultoras que me pedem mentoria, né? Eu falo, você já fez uma consultoria de imagem? Se já passou por uma consultoria? Porque é muito importante também a gente vivenciar o processo, a gente saber se olhar para depois cuidar do outro, né? Muita responsabilidade. Como você tem muita responsabilidade, né? De fazer uma cirurgia que vai influenciar na função, na estética daquela pessoa, que existe uma grande expectativa da pessoa operada. Eu também, porque imagina, a pessoa me pagou para eu mudar a imagem dela. Se ela não chegar no que faz bem para ela, ó, É. né? Então, graças a Deus, eu só tenho feedback positivo aí nesses 6 anos de carreira como consultora, então sou muito grata por isso. Mas também tive clientes incríveis, né? Aqui, ó, tenho aprendido muito com você. Que bom, fico feliz. Então, assim, também tive clientes incríveis, né? E que fizeram acontecer, né? E que vieram em busca do conhecimento, que é o que eu posso dar. Eu posso transformar por meio do conhecimento também, né? Então é isso, Max. E para finalizar, eu queria que você respondesse uma pergunta que eu faço no final de todas as lives, ao pé da letra, mas eu sei que você sabe exatamente o que eu estou falando e todo mundo que está acompanhando também sabe. Imagem vende? Vende. Imagem vende. Vende.
Mesmo que você não queira, mesmo que pode ser para alguns soar preconceito, mesmo que, enfim, tem várias ramificações nisso, mas pensando em tudo que somos visuais, que às vezes o nosso impacto numa entrevista, na venda do produto Com ou certeza. serviço, Vem, sim, com certeza. tem, Sem sombra de né? dúvida. Sim, 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 sim. É isso. Obrigada, querida, pela sua participação. Obrigada, Léo, querida. Obrigada pelo convite, né? Me sinto honrada, muito feliz. Todo esse processo que não tem fim, mas a gente vai Não sempre. tem fim, a gente tá junto aí. Eu falo que quem mais consome meu conteúdo, minhas coisas, são meus clientes, que elas falam, eu tô sempre aprendendo. É Tô sempre verdade, não tem fim, aprendendo. não tem fim, exatamente. É. Então, Obrigada, pessoal, para Léo. você, eu que agradeço. Então, para você, mulherada que está assistindo, ainda não se inscreveu na Imagem que Vende, amanhã é a nossa última live de aquecimento. Coloca na agenda, dia 11, 12 e 13 estaremos ao vivo e não será aqui no Instagram. Então, se você não se inscreveu, corra garantir sua vaga, que é gratuito, e a gente não vai estar aqui. Então, às vezes, a pessoa vai ficar esperando segunda, ali, dia 11, a gente aparecer. A gente não vai aparecer por aqui, tá? Então é isso, muito obrigada, boa noite, Max, e até os Boa próximos noite, capítulos Léo. dessa construção constante Até. que é Obrigada. a nossa imagem. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.